Bom, então sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de hoje. Tudo bom, Thaís? Seja Tudo bom, bem-vinda. Mário? Boa noite. Boa Obrigada. noite. Hoje nós vamos falar sobre o Yoga Sutra de Patanjali, sobre a luz de Maharishi Mahesh Yogi. Para quem não sabe, Patanjali foi o grande codificador do sistema de yoga, tá? Quando a gente pensa em yoga, a gente não deve confundir com malabarismo, colocar a perna atrás da cabeça, fazer asana, tá? Yoga, na verdade, é um darshana, tá? Um darshana significa uma filosofia ou um ponto de vista. Dentro da tradição védica, existem 6 darshanas, né? São eles Yoga, Vedanta, Sankhya, Karma Mimamsa, ah, Nyaya e Vaisheshika, tá? Esses últimos são menos conhecidos, tá? Então são, digamos assim, perspectivas descritas e codificadas por alguns rishis, né, ou sábios ou videntes que elaboraram a verdade sobre perspectivas, sobre pontos de vista diferentes, tá? E o yoga foi descrito, elaborado por Patanjali, Maharishi Patanjali, tá? Eu vou trazer para vocês aqui uma perspectiva de uma análise fazendo uma conexão entre o que o meu mestre, Maharishi Mahesh Yogi, ensinou e o que Maharishi Patanjali descreveu como yoga, tá? Eu peguei alguns sutras desse tratado chamado Yoga Sutra de Patanjali e fiz uma conexão com os ensinamentos do meu mestre, tá? Bom, então deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. No final a gente vai bater um papo, tá? Só um instante. Então, esse daí é o meu mestre, Maharishi Mahesh Yogi. Foi um grande mestre, né? Eu não sei se vocês conheceram ele, mas ele ficou muito conhecido na década de 60, 70. Ele ensinou os Beatles a meditar, ensinou várias outras grandes personalidades, né, que depois, futuramente, elaboraram grandes trabalhos, grandes projetos, né, pessoas de muito renome, assim como físicos e outras personalidades de outras áreas científicas diferentes, tá? Curiosamente também, Maharishi foi um físico, tá? E ele conheceu o mestre dele, Swami Brahmananda Sarasvati, que vem da tradição de Shankaracharya, e viveu lá com ele por, se não me engano, 13 anos, alguma coisa assim, tá? E se iluminou pela presença do mestre e pelo serviço ao mestre, junto com as práticas de yoga, tá? Principalmente práticas de meditação profunda e silenciosa, tá? Maharishi trouxe para o Ocidente aquilo que é conhecido como a tradição da meditação transcendental, na qual eu sou professor desde 2007 e pratico desde 1998. Bom, então, como é que começou a minha história com a MT? Eu estudei Relações Internacionais na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e no mesmo durante um período eu também trabalhei na Petrobras como trainee e vivia assim uma rotina muito estressante, né? Então, em determinado momento, aquele estresse tomou conta da minha mente, me gerando muita ansiedade, consequentemente insônia,
E eu fui repensando, né, o meu papel dentro de tudo isso que eu estava fazendo, comecei a sentir uma grande insatisfação, né, e realmente comecei a perceber que aquilo ali não era para mim, né. E, enfim, comecei a elaborar, comecei a pensar demais, isso foi me deixando mais ansioso, e de repente, em determinado momento, eu tive uma experiência que me fez refletir e entender que não era aquele caminho que eu precisava seguir na minha vida, tá? E foi quando eu tive uma experiência espiritual muito, muito forte e reveladora, né? Devido àquele estresse todo, aquela tensão de trabalhar, acordava mais ou menos 6 horas da manhã, 5 horas da manhã e voltava à meia-noite, né? Trabalho e faculdade, né? Em determinado momento, eu, quando morava no Rio de Janeiro, né? E decidi em um dia, né, ao voltar do trabalho, pegar minha bicicleta e pedalar na ciclovia para ver se eu desestressava, né? Então eu peguei minha bicicleta, dei uma pedalada na ciclovia da Barra da Tijuca e quando voltei para casa, falei, não, agora eu preciso relaxar, né? Eu vou deitar e vou relaxar. E fechei os olhos, né? Deitei na cama, fechei os olhos e aos poucos fui relaxando, fui percebendo o meu corpo relaxar, né? E em determinado momento percebi uma sensação de anestesia geral do meu corpo, como se eu estivesse num estado de relaxamento muito, muito profundo. Como não, né? De fato foi o que aconteceu. E em determinado momento eu tive uma experiência muito, muito forte, né? Saiu um facho de luz desse local entre as sobrancelhas, né? Chamado de terceiro olho, né? Ou córtex pré-frontal também, né? Isso de uma perspectiva mais científica, né? Então saiu um facho de luz, né? E eu deitado, né? Percebi aquele facho de luz ali, assim, num estado de êxtase, assim, muito, muito forte, como eu nunca havia experimentado na minha vida. Eu nunca tinha tido uma experiência de plenitude, de completude, de, de mergulho num silêncio ao mesmo tempo num relaxamento muito profundo e eu comecei a me ver, né, de longe, né, comecei a observar meus pensamentos de longe naquela experiência de felicidade, de tranquilidade, de quietude, de paz, né, de uma felicidade interna que eu nunca tinha experimentado. E saí dali, né, fiquei ali por um tempo, não sei quanto tempo foi, mais ou menos, mas saí dali, né, com aquela sensação do corpo borbulhando todo de felicidade, né? E foi a partir daí que eu comecei a me questionar, né? Eu comecei a pensar assim, né? Bom, se eu estou tendo essa experiência, alguém já deve ter tido isso e deve explicar isso muito bem, né? Começaram a aparecer alguns nomes na minha cabeça, né? Como meditação, yoga, né? E foi aí que eu comecei a pesquisar, né? Trabalhando no centro, comecei a frequentar os sebos, né? Comecei não, eu já frequentava e comecei a pesquisar muito sobre esses dois tópicos, meditação e yoga, e pude ler vários livros de grandes mestres que se iluminaram também. Paramahansa Yogananda, Maharishi Ramana, Swami Vivekananda, Osho e Maharishi Mahesh Yogi, meu mestre, né? Eu, quando li um livro dele, eu fiquei muito interessado, né? Eu vi que ele falava da experiência transcendental e falava também da ciência moderna, né? E fui atrás, acabei caindo em uma palestra sobre a meditação transcendental e quando eu assisti essa palestra eu falei, não, é isso que eu quero, né? E aí aprendi a técnica com o meu professor lá no Rio de Janeiro e quando eu comecei a meditar, né, a primeira vez que eu aprendi a meditar, eu falei, é isso aqui que está faltando na minha vida e é isso aqui que eu preciso para o resto da minha vida, né? Que eu entendi que é possível a gente experimentar paz, silêncio, quietude dentro da gente, né? E isso tudo não é algo
difícil, complicado, enfim, na verdade faz parte da nossa natureza, tá? Então essa experiência foi um divisor de águas que me fez conhecer de fato, né, a meditação transcendental, o meu mestre, né? E quando eu aprendi a meditar, eu já sabia, né, que eu queria aquilo pro resto da minha vida e não só isso, eu queria também me tornar um instrutor, né? Foi exatamente o que aconteceu. Eu aprendi em 98, né? Quando foi em 2007, né? Quase 10 anos depois, né? O Maharishi abriu a última turma dele em vida, né? Do curso de formação para professores de MT, né? Aqui no Brasil. E então eu fui, né? Foi um retiro. A gente passou 4 meses e meio em retiro, praticando e recebendo conhecimento do mestre. Depois fui trabalhar em um projeto social. A gente ficou 3 meses num projeto social ensinando a MT. Isso foi em Sete Lagoas, Ribeirão das Neves. Ensinamos para mais de 4 mil crianças, né? Um projeto em parceria com a fundação, com a David Lynch Foundation, a fundação do David Lynch, né? O grande cineasta que faleceu, também foi discípulo do Maharishi, né? E, enfim, depois desse projeto eu comecei a ensinar individualmente, né, no Rio de Janeiro e em outros estados também, tá? Fiz muitos retiros, dei muitos retiros e, enfim, e a minha vida foi completamente transformada depois que eu coloquei a MT na minha vida como uma prática, né? Curiosamente também, durante esse retiro de desse dessa minha formação, né, que foi num total de uns 8 meses, né, 4 meses e meio no retiro e mais 3 de projeto social. No final, né, durante, né, eu fui elaborando também, né, e entendendo também que o Ayurveda era algo assim que eu já estava, né, me inteirando ali, lendo, né, até porque o Maharishi também esteve muito envolvido com a Ayurveda, esteve envolvido com a Ayurveda no Brasil também, ele que foi o responsável por trazer o Ayurveda e fundar o Hospital de Medicina Alternativa de Goiânia, né? Então eu li alguns livros, né? E aí comecei a elaborar também a possibilidade de estudar Ayurveda, né? E logo depois eu fiz uma consulta, depois dessa consulta eu comecei a estudar, fiz uma consulta com um astrólogo védico, e ele falou, cara, você está no caminho certo, né? Inclusive você vai ser o mago das ervas e você vai estudar Ayurveda no Brasil. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eu comecei a estudar no Brasil, Ayurveda, foi 2011, 2012, na escola do Dr. Ruguet. Logo na sequência, eu comecei a dar aula de plantas medicinais, né? Na escola dele. É, Enfim, e aí a minha história com a Ayurveda começou enfim, um outro caminho se abriu dentro da tradição do conhecimento védico, tá? Bom, então voltando aqui para o tema do yoga, né, falando sobre o tema da aula de hoje, né, que é o Yoga Sutra, né, sobre a visão de Maharishi Mahesh Yogi, né? O Yoga Sutra de Patanjali, né, o livro 1, né, o verso 2, né, ele já descreve o que é o yoga, né? Ele fala assim: Yoga Chitta Vritti Nirodha. Significa que o yoga é o cessar das flutuações da mente, tá? Ou cessar dos impulsos da mente, né? Então, o que que ele diz? Que o yoga acontece quando a sua mente se silencia, tá? No sutra seguinte, ele fala assim: Tadadrasturhu Swarupi Avastanam. Então, sua verdadeira natureza é conhecida, é percebida, né? Qual é a sua natureza? É o ser, é consciência pura, é também chamado de Satchit Ananda, consciência eterna, plena de bem-aventurança, de felicidade. E isso está dentro da gente e não é complicado, tá? Bom, e o que que isso tem a ver com a meditação transcendental? Aqui a gente está vendo nessa imagem um iceberg, né? E a gente vê
nessa linha, né, dessa linha para cima, a gente entende a nossa mente, né? A gente conhece, né, o conteúdo da nossa mente, o que a gente pode chamar de mente consciente, que é o que a gente percebe no nosso dia a dia, né? É, e tudo que habita, né, essa mente consciente, né? Durante a prática da MT, né, a mente se recolhe do campo dos sentidos e começa a mergulhar para campos mais sutis e refinados, né? Passando por conteúdos que normalmente a gente não acessa, que a gente pode chamar de mente subconsciente, né? Então a gente vai passando por camadas mais e mais profundas da mente, até que em determinado momento a gente transcende a experiência da mente e mergulha naquilo que é chamado de consciência pura, né? Que é exatamente essa experiência descrita pelo Patanjali, né? De Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Yoga é o cessar dos impulsos da mente. Então, na MT, com a prática, a gente mergulha, né? Do campo grosseiro da mente, passando por níveis mais sutis e refinados, até que mergulhamos nessa experiência chamada de consciência pura, né? Que é, como eu falei, né, a nossa verdadeira natureza, tá? Que é o ser ou o observador que está por trás de tudo, né? É importante a gente compreender que Niroda, né, não é controle rígido, não há controle da mente, tá? A mente transcende pela inocência e não através do esforço ou através de algum tipo de controle, tá, da mente. Ela transcende de forma inocente, tá? E a nossa tradição, ela, Maharishi, né? Ele trouxe para a gente o conhecimento da forma mais simples e mais eficiente, né? Para que a gente experimente a transcendência, né? Então, assim como uma gota se dilui no oceano, a mente se desfaz naquela sensação de felicidade indescritível e transcendental, né? Como eu falei na minha primeira experiência que eu tive, né, espiritual, né? Exatamente essa experiência da mente, né? Quando a gente mergulha, né, tudo se desfaz, a gente experimenta simplesmente felicidade, né? Quietude, paz, né? Ou Satitananda, tá? Nossa verdadeira natureza. É, o Patanjali, né? Ele elaborou nesse tratado chamado Yoga Sutra, né? Ele elaborou, digamos que um, ah, uma filosofia, né, de 8 etapas ou 8 angas, tá? Que são eles: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, Ashtav, Angani, né? Ashtav são 8 e Angani são membros, tá? Então, o que significam esses 8 membros desse sistema que o Patanjali descreveu, né? Os 8 membros do yoga são as condutas morais, as disciplinas integrativas, condutas morais e éticas, né? Posturas corporais, são os asanas, expansão e controle da força vital, o prana, né? O recolhimento dos sentidos, pratyahara, a concentração, o foco em um determinado ponto, dharana, e a meditação, dhyana. E, por último, o samadhi, né? Que é a transcendência ou absorção total da percepção no ser, tá? Pratyahara e AMT. Muitas abordagens tentam forçar o recolhimento dos sentidos ou manter a mente fixa em concentração, de fora para dentro, né? Muitas vezes a gente, em algumas tradições, né, você tem que focar a sua mente na chama da luz da vela ou fazer um esforço, né, para manter a sua mente em determinado ponto, tá? Então, é como se esse recolhimento da percepção fosse algo derivado, digamos, do esforço, tá? E na MT o processo ocorre de maneira inversa e natural. Conforme a percepção mergulha sem esforço em direção ao silêncio, os sentidos naturalmente se desviam do mundo exterior, realizando o verdadeiro pratyahara, ou recolhimento dos sentidos, né? E para isso a gente utiliza um mantra,
tá? De forma interna, tá? Chamado também de Bidya Mantra, que é um mantra semente, tá? E ele é o veículo apropriado para que a gente faça esse mergulho e mergulhe nas profundezas do nosso ser, tá? Então a gente utiliza ele conforme o professor ensina de uma forma muito, muito inocente, de uma forma sem esforço, sem controle e sem concentração, tá? Existe todo um procedimento que é ensinado pelo professor de forma direta para o aluno, presencialmente, porque é necessária a presença de um professor que tenha experiência e recebeu o conhecimento direto de Maharishi e dos mestres da tradição, tá? A interiorização da percepção. Então, assim como uma tartaruga recolhe os seus membros, a técnica da MT permite que a percepção experimente níveis cada vez mais refinados do pensamento, como eu falei. A mente transcende as flutuações, que são também os vritis, né? E acessa o estado de Satchitananda, como eu falei, né? Consciência de bem-estar, de bem-aventurança, felicidade e plenitude. Então você percebe que não é a mente agitada, mas aquilo que transcende a mente, ou seja, a consciência que permeia tudo. Então essa experiência, ela não é uma experiência intelectual, tá? Ela é uma experiência, né, que aquele que pratica compreende e começa a entender que ele não apesar de experimentar, né, todo esse conteúdo do mundo, todo esse conteúdo relativo da vida que a gente experimenta através dos sentidos, né, a gente começa a entender que a gente não é isso. A gente é o ser, consciência pura, tá? O alvo da tradição e o alvo do Yoga Sutra de Patanjali, né, é o Samadhi, né, que é justamente o cessar dos impulsos da mente, né? Tá? Então, essa experiência e esse mergulho com a prática, né, ele vai culminar no Samadhi, ou na transcendência, tá? Onde a mente se desfaz na pura consciência de bem-aventurança, como eu falei, Satchitananda, tá? Então, o Patanjali já descreve, né, no primeiro sutra, o que é o yoga, e o Maharishi também. Ele nos ensina como transcender a mente e experimentar o Samadhi, tá? Óbvio que existem vários tipos de samadhi, tá? Assim como descrito no Patanjali, mas essa é a primeira experiência de transcendência que é fundamental para que a gente vá se libertando da mente, tá? E exatamente esse, digamos, o princípio do mantra, né? Que é uma ferramenta para libertar a mente do sofrimento. Efeito dominó, tá? Maharishi explicava que, ao estabelecermos o estado de samadhi através da prática diária da MT, né, onde praticamos 2 vezes por dia, todos os outros membros desse Ashtanga Yoga, né, desse yoga de 8 membros, né, Yama, Niyama, Asana e etc., né, começam a se desenvolver de forma espontânea na vida do praticante, gerando uma mudança de dentro para fora, que parte da nossa própria essência, tá? Então, lembrando aqui que Anga, né, são membros e não etapas, como as pessoas erroneamente ensinam por aí. E muitos acreditam que para você transcender, para você praticar yoga, meditação, você precisa fazer yama, niyama, é, pratyahara, asana, etc., né? E o Maharishi explica que não. Ele explica que você basta aprender a meditar, transcender a mente, que a consciência pura, o ser, né, ou isso que a gente chama de Atma também, né, a sua alma, ela tem um poder de organizar a vida, de trazer valores mais elevados para a nossa vida, né, que são os yamas, niyamas, né, de mudar o nosso comportamento, tanto com a gente quanto com o mundo, né, porque essa é a experiência mais sublime de todas, o ser, tá? Então, é, é bem diferente, né, de você querer controlar tudo, né? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu tenho que ser assim, tem que ser assado, piriri, pororó, um monte de regras, um monte
de conceitos, né, que muitas vezes as pessoas não conseguem praticar e isso torna cada vez mais difícil e distante, né, o conceito de que transcender a mente, e meditar, né, é algo simples, fácil e eficiente, tá? Então, é justamente a experiência de dentro para fora que vai mudando a gente de uma forma muito mais eficiente, e aí sim, esses princípios começam a fazer sentido, tá? O yoga na prática, tá? Existe um sutra chamado Tapa Swadhyaya Ishvara Kriya Yogaha, que é do livro 2, o Sutra 1. E esse sutra ele descreve como é que deve ser o yoga na sua prática, tá? Então ele deve conter tapas ou purificação através da austeridade e austeridade maior do que transcender a mente, né? Não sei se existe, tá? Assim como é descrito também no Bhagavad Gita, né? Também o estudo de si mesmo, Swadhyaya, né? E com a prática da meditação a gente se estuda, porque a gente mergulha do nível grosseiro da mente, passando por níveis mais sutis e refinados da nossa percepção, né? E daquilo que nós somos, até que a gente mergulha no ser. Então, esse é um autoestudo muito completo, muito profundo, porque envolve a mente, envolve o subconsciente e envolve o ser, tá? E por último, entrega à consciência suprema, ou Ishvara Pranidhana, tá? Ishvara Pranidhana significa um, uma entrega ao ser supremo, né? A nossa divindade, a deidade que habita dentro de nós, a esse fluxo, né, de vida do ser, da consciência pura que habita dentro da gente. Então, esses constituem o yoga na ação, tá? Ou seja, o yoga na prática, certo? Então, esse é a essência do yoga na prática. Tapa, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. A MT e o yoga na prática, né? Então, em tapas, né, nesse processo de austeridade que promove purificação, né, a nossa mente ela vai desfragmentando todo esse conteúdo que a gente é acostumado a experimentar no nível dos sentidos, né? E ela se purifica no nível máximo que é a experiência do ser, da consciência pura, né? Então a gente vai eliminando tensões, impressões, né? Através dessa experiência, né? Que os cientistas chamaram também de quarto estado de consciência, né? Esse estado que eu falo para vocês, ele foi totalmente verificado pelos cientistas, né? E eles perceberam que, assim como existe o sono, sonho e vigília, existe um quarto estado, porque o seu cérebro e o seu corpo, durante a prática da MT e na transcendência, funcionam de forma totalmente diferente de você estar dormindo, sonhando ou acordado, tá? E isso vai gerando purificação no seu ser, eliminando estresse, eliminando tensões, né? E fazendo com que você experimente e vivencie cada vez mais um estado de quietude, um estado de silêncio, mesmo que você esteja na ação, mesmo que você esteja na atividade. Esse silêncio começa a permear a sua vida, tá? Swadhyaya, né? Então, como eu falei, né, através da técnica científica da MT, o autoestudo deixa de ser intelectual. É o processo de mudar de dentro para fora, deixando de se identificar com os problemas e se conectando com a sua verdadeira essência, tá? Então, a transformação, né, do autoestudo acontece à medida que você conhece a sua essência, o ser, consciência pura, tá? E como eu falei e repito aqui, não é uma experiência intelectual, onde você precisa elaborar milhões de coisas e entender inúmeros conceitos sobre você, não é nada disso, tá? A coisa é muito mais simples, né? E é essa experiência do ser
que deriva da prática da meditação e da prática regular da meditação, é que vai trazendo para a gente essa conexão com aquilo que nós somos em essência e trazendo cada vez mais o processo de libertação da mente do sofrimento e do apego aos sentidos, tá? E por último, Isvarapranidhana, né? Então, a MT é baseada na total ausência de esforço, como eu falei para vocês. É a entrega ao fluxo natural da percepção que mergulha em direção à consciência pura. Essa atitude permite ao indivíduo conectar-se com o divino e adquirir total apoio das leis da natureza, tá? Então, essa entrega ao divino que habita dentro da gente vai trazendo suporte, vai trazendo apoio para a nossa vida. Então, aquilo que nós somos em essência, né, e os nossos dons, nosso dharma, nosso propósito realmente de vida, né, quem nós somos, né, eu falo quem nós somos no sentido mais profundo da alma, começa a se realizar, porque você se entregou a esse fluxo, tá? Que é um fluxo da sua alma, tá? E como eu falei lá no começo para vocês, o sofrimento, né, é um sinal de que você está fora do caminho, né? E quando você se conecta com o caminho, a vida começa a fluir de forma muito mais fácil, né? E as coisas começam a acontecer de forma espontânea e natural. E o caminho, que é o seu caminho, começa a se abrir, tá? Assim como eu contei essa experiência para vocês, tá? Aqueles que praticam estão nesse caminho começam a perceber, né, esse fluxo divino, né, habitando aí também o nosso dia a dia, a nossa vida, tá? Bom, agora uma breve comparação entre a MT e o CIDS, que é uma técnica avançada de meditação, tá? Então, enquanto que a MT ela promove um mergulho na consciência pura, o CIDS é um outro salto, tá? Então, o programa da MT, a técnica da MT consiste em estabelecer a percepção no nível do ser, também chamado de consciência transcendental, consciência pura, ou quarto estado de consciência, como descrito pelos cientistas, né? A técnica é praticada 2 vezes ao dia, 20 minutos de manhã e 20 minutos no final do dia, intercalada com as atividades normais. A MT sozinha produz mudanças fisiológicas fundamentais que geram impacto na vida como um todo. Existem inúmeros artigos, né, e benefícios, né, sobre a técnica e o impacto na nossa vida como um todo, tá? Depois, quem quiser assistir, na comunidade tem também a minha palestra sobre a meditação transcendental e os efeitos, né, e os benefícios para a nossa saúde, tá? E o MT-CIDS, né, que é uma técnica avançada, tá? O programa de MT-CIDS, por sua vez, visa trazer os valores do campo transcendental da experiência para o campo relativo da vida prática do indivíduo, tá? Então, a gente vai ver como é que funciona isso, né? Assim como a MT produz mudanças significativas no indivíduo, o CIDS também produz uma transformação ainda mais profunda na consciência do indivíduo e da sociedade também, pois tais valores são cultivados no nível do ser existência pura, né? Então, de um lado, a MT promove o mergulho e a estabilização da percepção no campo do ser. O CIDS, a gente começa a aprender a pensar do nível do ser, tá? Que é o que também Patanjali falava, tá? Sobre, lá no livro dele, do Siddhipada, né? Ele fala sobre vários desses sutras, né? E como que a gente desenvolve, né, esses valores de uma forma muito mais profunda, tá? Então, o programa de MT-CIDS é o salto do silêncio para a ação, né? No nível do silêncio, a gente começa a aplicar esses sutras que o Patanjali descrevia. E foi exatamente isso que o Maharishi fez. Pegou, compilou alguns sutras e trouxe para a gente experimentar na nossa prática, tá? Então, o programa MT-CIDS, né, ele é baseado em alguns sutras fundamentais. O sutra de base, né, chamado também de Samyama, Trayam Ekatra Samyamaha, Yoga Sutras, livro 3, Sutra 4. Né? Tradução:
o domínio conjunto de dharana, dhyana e samadhi constituem samyama, tá? Então, samyama é um procedimento, né? Que consiste em foco, né? Atenção no ponto, no caso o mantra, né? Dhyana, existe uma relação íntima entre aquele que faz o mantra, e o samadhi é uma integração desses três aspectos, do indivíduo, do mantra e do processo, tá? Então, esses três aspectos se desfazem no samadhi. É isso que a gente chama de transcendência. Isso é samyama. Isso está sempre acontecendo durante a prática da meditação, tá? E aí, no CIDS, a gente começa a utilizar alguns comandos fundamentais que a gente vai ver, tá? Então, fazer samyama é aprender a atuar diretamente a partir do vácuo quântico do ser, né? Do silêncio do samadhi. A gente começa a pensar desse nível mais profundo, o que torna a nossa mente muito mais poderosa, tá? Porque é justo do ser, desse campo infinito de inteligência, infinito de consciência e organização, né, é que a gente começa a elaborar determinados valores, tá? É, então, os sutras centrais do MT Siddhis, né? Maitri Karuna Mudita Pekshanam Shuka Dukkha Punya. A Punya Vishayanab Bhavanatash Chitta Prasadam. Então, traduzindo, né? A mente se purifica e se pacifica ao cultivar atitudes de amizade para com os felizes, compaixão para com os infelizes, alegria para com os virtuosos e equanimidade para com os não virtuosos, tá? Então, esses sutras aqui, né? Ele fala de amizade, felicidade, compaixão, né? Começam a ser utilizados no processo de samyama, tá? Então, nessas técnicas avançadas, a gente começa a utilizar esses sutras durante a prática da meditação, tá? Então, esses valores são desenvolvidos num nível muito mais profundo e muito mais poderoso, que é o nível da consciência pura, tá? O poder de Samyama. Maitrishu Balani. Tradução: ao realizar samyama na amizade e em outras qualidades como a compaixão, ganha-se a força e o poder dessa qualidade, tá? Então, o Patanjali vai descrevendo, né, todos os sutras do Siddhis, Siddhipada, né, que é o capítulo, né, o livro lá sobre essas capacidades, né? Seeds a gente pode traduzir como capacidades, né? Então a gente começa a desenvolver essas capacidades de uma forma muito mais estruturada na nossa consciência, tá? E isso começa a refletir na nossa relação com a sociedade, tá? Existe um impacto mais profundo ainda daqueles que praticam o MT Seeds na consciência da coletividade, tá? Então isso também tem artigos que comprovam, tá, o impacto do meditante na consciência da coletividade e dos praticantes de MTCIDs na consciência. Tá? O pensamento a partir do silêncio profundo. No estado comum de vigília, tentar ser amigável ou compassivo muitas vezes exige esforço intelectual ou controle emocional, né? Como se a gente estivesse forçando uma barra para ser amigo ou compassivo de alguém no momento em que a gente, né, muitas vezes não rola, né? No entanto, ao realizar samyama, ou seja, ao introduzir a intenção da amizade diretamente no silêncio absoluto do samadhi, você está atuando na camada mais fundamental da natureza, o campo unificado, ou o vácuo quântico, ou, né, o ser, tá? Então, essa experiência se torna muito mais poderosa, né, do que você ficar pensando, eu preciso ser amigo daquela pessoa, ser compassivo e etc, tá? Bom, gente, então essa foi uma breve reflexão, né, que eu quis trazer aqui para vocês, né, sobre a tradição de Maharishi e a conexão aí com isso que é chamado de
Yoga Sutra de Patanjali, né? Eu vejo que muitas pessoas, né, falam do Yoga Sutra de uma forma muito superficial, né? Muitas vezes muito difícil de se praticar e se aplicar, e muito distante também, né? E, no entanto, o que Maharishi nos trouxe, né, foi, digamos assim, algo muito simples, muito fácil, né? Óbvio que requer prática, né? E à medida que a gente avança nas técnicas, né, as práticas vão ficando mais longas, né, com mais técnicas, né? Então, tudo isso para desenvolver a nossa consciência, né? Ok? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? E se quiserem abrir a câmera para fazer as perguntas, melhor ainda, tá? Quem puder, né, só para a gente se ver aqui para ficar um pouco mais intimista, né? Beleza? Nenhuma pergunta, gente? Todo mundo quietinho hoje? É, alguém aí pratica yoga? Alguém aí já entrou em contato com esse tipo de conhecimento que eu trouxe aqui para vocês? Opa, tudo bom, Jorge Val? Bo- Bota o seu áudio aí, meu amigo. Não tá achando aí? Deixa eu ver se eu consigo liberar o microfone de todo mundo aqui, ou o seu aqui, deixa eu ver Pronto, aqui. o meu liberou agora. Opa, Vamos lá, eu quero dizer o seguinte, né, que recentemente eu comecei esse curso de meditação com o Mário, eu ainda estou em processo, mas eu já tinha uma certa experiência com meditação de outras filosofias, mas quero dizer assim, que eu, aparentemente, né, muito simples, fácil de se absorver, né, mas eu pude verificar que aos poucos, à medida que eu fui praticando, né, a partir das reuniões presenciais com o Mário, e depois já se realizando as reuniões online, né, eu pude observar dentro de mim assim uma certa consciência, né, mais ampliada, mais sutil, mais delineada, mais purificada, entendeu? Então, assim, é realmente de uma profundidade muito interessante e apesar de ser simples, mas tem um movimento dentro da gente, né? Dentro do ser que eu sou, que cada um é, né? E eu posso dizer que é o divisor de água que está sendo para mim, né? Para mim está sendo um divisor de águas, porque eu tinha essa meditação de outras instituições, de outras filosofias, como uma coisa intelectual, uma coisa forçada, uma coisa que tinha que fazer esforço, tinha que pensar. E na meditação, né, transcendental, ela é mais sutil, suave, né? Ela é mais leve, e as coisas acontecem de uma forma mais intensa. Pelo menos eu estou praticando regularmente todos os dias.
e dizer que estou muito grato, Mário, pelo curso, né, que comecei já, né, já tem mais ou menos um mês, quase um mês, e estou satisfeito, entendeu? E feliz também, né? E também levando esse conhecimento para a minha prática diária da minha profissão. Eu sou psicólogo, né? E no meu dia a dia eu procuro me afinar mais com o meu eu, com o ser do outro, né? E com a prática da integralidade, né? Que a meditação ela proporciona. Muito obrigado, Namastê. Legal. Muito bom, né? Então, você percebe, né, como você bem falou, né, como que a gente muda de dentro para fora, né? Como que a gente começa a se perceber, né, e se tornar muito menos impulsivo, né, através dessa experiência do silêncio, né? E como que isso impacta, né, a nossa vida e a vida na sociedade, né? Então, o que eu quero dizer é que, como eu falei, né, automaticamente esses valores vão mudando, né? A gente se torna menos reativo, mais compassivo, né? Mais reflexivo, né? E aquilo que vem de fora, né? Como, vamos supor, você está dirigindo um carro, de repente, alguém freia na sua frente, né? Você tem, pode ser que você tenha um impulso, né, de raiva, mas como você é uma pessoa meditativa, né, e aquilo permanece com você, esse impulso não é colocado para fora, porque você se torna menos reativo, ou seja, esses valores internos começam a mudar, porque muda-se uma chave, né? Você vira uma chave da percepção, né, e se torna menos impulsivo, tá? Mais perguntas, gente? Trouxe um monte de conceito aqui para vocês. Não sei se todo mundo já ouviu falar no Yoga Sutra. Eu sei que tem pessoas que praticam yoga aqui, mas não sei se já ouviram uma perspectiva do que eu estou falando como essa, né? Mais perguntas, dúvidas? Bom, então tá, gente. Então, já que não temos mais perguntas, eu agradeço aí a participação de todos, tá? E quem é profissional de Ayurveda, né? Eu deixei lá no grupo um convite para a jornada do terapeuta Ayurveda. Eu vou dar algumas aulas junto com o Dr. Gaurav. Vai ser uma jornada de três aulas sobre tópicos super importantes, tá? Para quem é estudante, profissional de Ayurveda já formado, tá? Então, quem tiver interesse, vem com a gente que a gente vai aprofundar bastante, tá? Bom, muito grato aí pela presença de todos e ah, essa aula vai ficar gravada e estará disponível lá na descrição do grupo, assim como as outras aulas anteriores, tá? Então é isso, gente. Um abraço a todos. Boa noite e uma ótima semana.